Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Esse é o canal Tô Lutando por Você, restauração de casamentos. Eu sou o Leandro Barros. Estou aqui essa noite para trazer algo de Deus para a sua vida que se encontra nesse momento onde busca a restauração do seu casamento. Bem, irmãos, muitas vezes nós ficamos perdidos nessa fase que nos encontramos. Muitas vezes a voz de Deus não é ouvida por causa da nossa ansiedade, por causa da nossa tristeza, por causa do nosso querer de resolver as coisas. Mas isso não significa que Deus não está falando, isso não significa que Deus não está respondendo, mas muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque nós estamos, ao mesmo tempo que pedimos uma resposta de Deus, nós não nos calamos para ouvir essa voz. E a ansiedade nos atrapalha a ouvirmos a voz de Deus. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos aquietar o coração, aquietar a alma e aprender a buscar a resposta somente naquele que tem essas respostas para nós. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Nós queremos tanto uma resposta que nós saímos procurando essa resposta em algum lugar. E isso mostra que nós não somos cristãos maduros. Isso nos mostra que nós ainda não confiamos 100% em Deus. Deus nunca dará o seu poder, nem mostrará o seu propósito a um cristão mundano, derrotado, que faz concessões, que não se importa com a vontade de Deus. Deus, Ele procura os servos que estejam na tua presença mesmo, esperando a vontade de Deus. Muitas são as dúvidas, e essas dúvidas é que muitas vezes faz calar a voz de Deus para nós. E com isso, nós começamos a ouvir muitas vozes. Uma voz pode lhe dizer: venha por esse caminho. E nós vamos. A prudência pode nos sugerir uma coisa, mas a fé vai nos sugerir outra. A sabedoria terrena diz este caminho, aquele caminho, mas a voz do Espírito diz e mostra, aponta para um caminho. Se você não tem certeza, fique sozinho com Deus, em algum lugar, até que outras vozes façam silêncio e todas as opiniões humanas se calem, inclusive a sua, que granjeie seus pensamentos, e aprenda a confiar totalmente em Deus. Eu vou usar um texto que ele está lá em 1 Samuel 23, versículos de 1 a 13, onde a cidade de Keila iria ser invadida pelos filisteus, e Davi foi levado até lá para livrar essa cidade. Mas Davi tinha acabado de fugir de Saul. Saul tentava matá-lo, procurava Saul de todas as formas, mas Deus sempre livrando.
E Saul estava com o seu exército, com uns 400 homens perdidos, homens inquietos, todos os tipos de homens maus, pessoas perdidas, que andavam com Davi. E Deus deu essa missão para Davi ir salvar a cidade de Keila. Ao chegar ali, Davi consultou o Senhor. Davi perguntou para Deus se Deus entregaria os filisteus nas mãos dele. E o Senhor respondeu a Davi. O Senhor disse: vai e fere os filisteus e livra a Keila. Mas só que esses homens incrédulos disseram a Davi, colocaram medo em Davi, falando que ele já não conseguiu ficar nem em Judá, porque estavam com medo. E falaram para Davi, quanto mais nós íamos para Keila para enfrentar os filisteus. Ou seja, outras vozes, né? Deus tinha acabado de falar com Davi, que era para ele ir para Keila, que já estava entregue nas mãos dos filisteus. Mas Davi deu ouvido aos que estavam ao lado dele. Então Davi voltou ao Senhor para consultar o Senhor novamente e perguntou se ele poderia descer até Keila e que se Deus realmente entregaria os filisteus na mão dele. E Deus respondeu a ele, dizendo: pode descer a Keila, que eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Depois disso, Davi partiu com seus homens para Keila, guerreou contra os filisteus e venceu. Trouxe os gados, trouxe muitos despojos da guerra, fez um verdadeiro estrago, né? E assim Davi libertou Keila. Mas acontecendo que foi dito a Saul que Davi tinha vindo a Keila. Então Saul disse que Deus o trouxe para as mãos dele, porque Davi estava encerrado numa cidade onde havia portas e fechaduras muito firmes, e Davi estava encurralado ali. Então Davi, ao saber que Saul, tinha sido informado que ele estaria na cidade pelos próprios moradores da cidade essa que ele tinha acabado de livrar, os moradores, ao invés de ter gratidão com Davi, traíram Davi. Davi mandou chamar Abiatar, que era o sacerdote que tinha escapado lá daquela matança de Saul, quando ele matou os sacerdotes, por Davi ter visitado o arraial deles. Então, quando Aimeleque veio a Davi pediu para que ele trouxesse o éfode sacerdotal. Porque esse éfode, ele vinha com o Urim e o Tumim. E o Urim e o Tumim, ele eram duas pedras que, quando Deus se negava a algo, essas pedras, elas ficavam opacas. Mas quando Deus ia a favor, quando a resposta de Deus era positiva, essas pedras brilhavam. Então Davi mandou chamar Abiatar e pediu para que ele trouxesse esse éfode. E Davi consultou a Deus e perguntou a Deus se Saul desceria até Keila.
E o Senhor respondeu a Davi: sim, Saúl descerá. Então Davi disse: e os vizinhos de Keila me entregarão a mim e os meus homens nas mãos de Saúl? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi, já sabendo a resposta, levantou com seus homens, agora já eram 600, pois seu exército já tinha crescido 50%, antes eram 400, agora são 600, e partiu de Keila indo para uma outra parte. E veio Saúl até Keila e ficou sabendo que Davi tinha escapado de lá e deixou de procurá-lo. Então, irmão, nós vemos aqui um princípio onde Saúl, né, vinha atrás de Davi, e isso fez com que Davi se desesperasse, porque os cidadãos de Keila o tinham traído, tinham entregado ele para Saúl. Nós vemos aqui algo que acontece com a gente, né? Pior do que você enfrentar um inimigo é você ser traído por alguém que deveria ser teu amigo. Isso é extremamente doloroso. Você enfrentar um inimigo, como Davi enfrentou, ele enfrentou os filisteus e os derrotou. Porém, ele encarou algo mais difícil ainda, que era enfrentar a traição do povo de Keila, que supostamente eram seus amigos. Mas nós vemos um princípio formidável aqui, onde Davi estava aprendendo algo que somente no meio dessa adversidade poderia ser ensinado a ele, ou a qualquer um de nós. A adversidade, ela nos ensina a ouvir a voz de Deus. E muitas vezes, as pessoas que estão conosco, elas nos atrapalham. Porque, assim como Davi perguntou a Deus se ele poderia, se Deus daria Keila na mão dele, e Deus disse que daria. E ao chegar perto do seu exército, os homens falaram que eles estavam com medo em Judá, quanto mais ir para Keila. Colocou uma dúvida sobre o que Deus já tinha falado com Davi, que entregaria a cidade nas mãos dele. Isso fez com que Davi novamente consultasse a Deus a mesma coisa. Foi lá e perguntou para Deus novamente: e se eu descer até Keila, o Senhor dará os filisteus nas minhas mãos? E o Senhor foi e lhe respondeu novamente. Isso parece muito conosco nesse momento de deserto que nós atravessamos, que nós perguntamos a Deus e Ele nos dá a resposta na tua palavra, porque Ele respondeu Davi com a sua palavra diretamente. E mesmo assim, Davi, por causa de ouvir outras vozes, Davi foi perguntar para Deus novamente. E Deus, misericordioso e paciente, lhe respondeu novamente, como Ele faz conosco a todo tempo. E Davi, nesse momento que ele ouviu a voz novamente, ele criou coragem e foi lá, e realmente Deus tinha entregado os filisteus em tuas mãos. Só que aí apareceu um problema que já o perseguia há muito tempo. Que problema é esse? Saúl. E
isso o desestruturou muito mais do que os filisteus. Por quê? Porque Saul já vinha tentando matar Davi há muito tempo. E o pior, Saul era um inimigo que Davi não podia combatê-lo. Por quê? Porque Saul, apesar de sua rebeldia, era um ungido de Deus. E Davi não poderia combater Saul. Então, a presença de Saul desestruturava Davi totalmente. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Satanás é a mesma coisa. Nós não podemos contra ele. Ele é um anjo caído, mas muito poderoso. E assim como Davi sabia disso, que ele não poderia combater Saul, aqui nós vemos Davi começando um princípio muito importante. Davi começando a formar um costume nele, que se tornou parte da sua vida. Algo importante, que só podia aprender em uma hora difícil como essa. Davi estava aprendendo a consultar Deus. Porque logo assim que ele ficou sabendo que Saul estava descendo para Keila, ele ficou sabendo da notícia que alguém, o povo de Keila tinha denunciado que Davi estava ali, e Saul vinha para buscar. Davi imediatamente chamou o sacerdote Abiatar, pediu para que ele trouxesse um manto sacerdotal com as pedras Urim e Tumim, que eram para consultar Deus. E ele consultou Deus, perguntou para Deus: descerá mesmo Saul para vir me pegar? E Deus respondeu: sim, ele descerá. Aí ele perguntou: e o povo, eles vão me entregar mesmo nas mãos de Saul? Eles vão me aprisionar e vão me entregar para Saul? E Deus disse a ele: sim, eles vão te entregar para Saul. Era uma situação muito, muito, muito decepcionante para Davi. Assim como nós que estamos nesse deserto, né? O nosso cônjuge, ele nos decepcionou. Era a última pessoa que nós imaginássemos que iria virar as costas para nós. Até um tempo, eram as pessoas que declaravam seu amor por nós, que faziam tudo por nós. E de repente, de uma hora para outra, essa pessoa, ela vira as costas para nós ao ponto de até mesmo nos matar. Porque o repúdio é tão grande, a ira é tão grande, que a pessoa não quer nos ver nem pintados. E isso é decepcionante para nós. É um momento muito difícil. E isso aconteceu com Davi. Davi estava decepcionado. Foi submetido a uma situação onde, ao invés do povo ficar grato a ele, o povo repudiou Davi. O povo traiu Davi. Talvez o Senhor também submeta a você e a mim a teste para nos ensinar essas mesmas lições. Mas como podemos obter a orientação do céu? Como podemos obter a mensagem clara do Senhor que Davi recebeu? Podemos saber que há uma luz no céu para o próximo passo? Nas circunstâncias e na confusão da vida, na pressão da adversidade, podemos saber com clareza
podemos receber uma palavra genuína de orientação de Deus? Irmãos, eu digo para vocês, sim, realmente nós podemos receber essa orientação de Deus. Porque havia um sacerdote com Davi, Abiatar, o filho de Aimeleque, o único que escapou à matança de toda a casa. Tinha se unido a Davi na caverna de Adulão. Em seu peitoral, o sacerdote, no seu peitoral sacerdotal, estava Urim e Tumim. Ou seja, a forma como no Antigo Testamento se consultava a Deus. E foi por meio do sacerdote que Davi foi até Deus. E foi dele que Davi ouviu se o brilho havia diminuído ou aumentado nas pedras do Urim e Tumim. Foi assim que Davi encontrou orientação inequívoca, ou seja, uma orientação certa, sem erros. E Deus, ele sempre fala conosco. Nos tempos antigos, do Antigo Testamento, Deus falou a sua palavra aos homens por intermédio de profetas, até que também esses foram silenciados. E não temos meios de perguntar mais a Deus? Sim, nós temos. Nós temos. A palavra de Deus, ela nos revela o que Deus quer que nós façamos. A palavra de Deus, ela nos mostra. Ela nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Mas nós queremos ficar ouvindo as vozes que estão ao nosso redor para obter as nossas respostas. E muitas vezes nós não aceitamos a resposta de Deus, porque nós queremos a resposta do nosso jeito. Mas Deus, ele tem uma resposta para nós. E que resposta é essa? É Cristo. A resposta é Cristo, a quem é dado todo o poder. É dado através da cruz o poder de ouvir a Deus. Então, em Cristo, cada um de nós tem um Urim e Tumim pessoal. É dado ao vencedor, ao homem cujo coração foi lavado no sangue e cuja vida foi preenchida pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, ela fala isso, que ao vencedor é dada a mensagem do céu. Que mensagem é essa? Este é o caminho. Andai nele. Que caminho é esse? É Cristo. Irmãos, nesse momento que nós estamos passando, porque eu também estou nesse deserto, buscando a restauração, não só do meu casamento, mas da vida espiritual da minha esposa e da minha, nós não temos que ficar procurando outras respostas. Porque nós queremos respostas carnais. Nós queremos ouvir assim: vai em tal lugar e faz isso. Esteja na esquina tal que vai acontecer isso. Mas isso são respostas de pessoas que não estão maduras na fé. Porque quem está madura na fé, ela segue um caminho só. Que caminho é esse? Jesus Cristo. Irmãos, só Jesus Cristo pode trazer o nosso cônjuge de volta para casa.
Só Jesus, através do Espírito Santo, pode tocar no coração endurecido do nosso cônjuge. Mas ninguém pode. Quando nós procuramos respostas prontas, nos mostra que nós ainda não nos entregamos para Deus. E a restauração ela não vai acontecer. Por que ela não vai acontecer? Porque nós ainda estamos como crianças. Nós ainda não conseguimos digerir o alimento sólido. Nós estamos ainda ali no leitinho ainda. Na facilidade. Ouvindo todas as vozes que estão ao nosso redor. Nós precisamos sanar as nossas dúvidas em Cristo Jesus. Você tem dúvidas? Uma voz poderá lhe dizer: venha por esse caminho. A prudência pode lhe sugerir uma coisa. E a fé é outra. A sabedoria terrena diz este caminho, mas a voz do Espírito diz aquele caminho. Se você não tem certeza, você vai ficar em dúvida entre a sabedoria terrena, o caminho que ela propôs, e o caminho que o Espírito propôs. Então é preciso mesmo ficar sozinho. Nesse momento, faça como eu. Eu descobri a traição num dia. No outro dia, eu já estava determinado que Deus iria entrar na batalha e que eu sairia. E que a partir daquele momento, eu não procuraria outro caminho. Eu não procuraria outra orientação. Como trazer a minha esposa de volta. Eu decidi que eu iria me calar. Que eu ia esperar no Senhor. Eu fui pelo caminho que Urim e Tumim me deram. Quando eu falei: Senhor, eu estou fazendo certo em entregar para o Senhor? E naquele momento, as pedras de Urim e Tumim, elas brilharam. E me mostraram que eu estava seguindo o caminho certo. No Salmo 37, versículo de número 3 diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e na verdade serás alimentado. Deleita-te deste modo no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Que promessa, hein, irmãos? Entrega o teu caminho ao Senhor, e espera nele, e Ele agirá. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e os teus direitos como o meio-dia. E o versículo 7 diz: descansa calado no Senhor, e espera nele. Então, quando eu li essa palavra, Urim e Tumim brilharam e me deram a resposta que eu esperava. Espera calado no Senhor. Nesse momento, irmãos, eu calei a minha voz interior e comecei a lutar com as vozes exteriores, inclusive a voz de Satanás. Porque Deus fala que vai fazer e Satanás diz que não vai fazer. E isso me faz toda hora eu ficar consultando a Deus. Vai fazer, vai fazer. Sendo que Deus já disse que vai fazer. Disse aonde? Quando Ele diz: o que Deus uniu, não separe o homem. Acabou, eu não tenho que duvidar de mais nada. O caminho já falou para mim, Ele já traçou o caminho. Ele já me mostrou o caminho. Então eu não preciso de mais nada. Eu só preciso calar as vozes que estão ao meu redor. E daquele momento em diante,
eu disse, eu não pergunto, eu não quero saber. Quando se aproximava ou se aproxima alguém que eu sei que tem algum contato com a minha esposa, eu rapidamente me distancio. Para quê? Para que eu não tenha nenhum tipo de notícia, nem boa e nem má. Porque eu falei para o Senhor, qualquer notícia, eu quero que ela venha do Senhor. O Senhor vai falar comigo no meu quarto, de joelhos, orando, me direcionando. Porque o Espírito disse para mim, este é o caminho, andai nele. Jesus Cristo é o caminho, irmãos. Deixa que Ele faz. O Espírito Santo, ele é criativo. Ele é criativo. Ele tem os seus meios para trazer o seu cônjuge para casa. Então, nesse momento, eu espero ter contribuído para com a luta de vocês, com a experiência que eu tive com Deus dentro do meu quarto. E a experiência que eu consegui abstrair dessa palavra de Davi, quando ele ali foi traído pela cidade de Keila, que eram para ser os seus amigos. Satanás, ele quer que você se decepcione mesmo com o seu cônjuge. Ele quer que você desvie para o seu cônjuge toda a culpa, sendo que o seu cônjuge é tão vítima quanto você. E o culpado é Satanás que o oprime. Então, vamos ouvir Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nele nós vamos achar o caminho de encontro ao nosso cônjuge, e o nosso cônjuge vai achar o caminho ao nosso encontro. Através de quê? Da verdade. E isso vai nos produzir a vida. Esse é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor. Se você gostou dessa mensagem, se ela te ajudou, inscreva-se no meu canal. Esse é meu primeiro vídeo. Estou no deserto com vocês há pouco tempo, há um mês somente. Não tem nem um mês, mas já aprendi grandes coisas com o Senhor. Mas por quê? Porque eu resolvi calar a minha voz, calar as vozes e ouvir só a voz do Senhor. E o Senhor tem feito grandes coisas. Vocês fiquem na paz do Senhor. Que Deus lhe dê força através dessa palavra para que vocês possam crescer nesse momento de deserto. Porque é isso que eu aprendi. Eu quero crescer no Senhor. Nesse quase um mês, eu já cresci muito mais do que os meus 13 anos de convertido. Porque o deserto, ele é uma oportunidade para a gente poder aprender os ensinamentos de Deus. Amém, irmãos? Então, se inscreva no meu canal. Eu estarei postando mais vídeos, áudios com as palavras que Deus tem colocado no meu coração. Deus tem me direcionado até a vida de Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus. E eu digo para você, Deus te lançou nesse deserto para que você também seja um homem segundo o coração dele. Quando você estiver nessa vontade de Deus, no centro dessa vontade de Deus, Deus vai restaurar o teu casamento. Eu não tenho dúvida disso, o teu e o meu. Fiquem na paz do Senhor Jesus.